Ok, tudo certinho. Tudo certo? Quando você quiser, Alan, aqui já está tudo certo. Beleza, então. Então, boa tarde a todos aí que estão participando da reunião. Como a Fernanda falou, para quem não me conhece, meu nome é Alan Rodrigues, eu sou gastroenterologista e faço parte do corpo clínico do grupo do fígado da Santa Casa, tá bom? Vou falar um pouco sobre o tema fígado e gravidez, tá? Então, assim, antes da gente entrar dentro das várias alterações características desse período dessa relação entre fígado e gravidez, é preciso a gente estabelecer um raciocínio no sentido de segmentar essas patologias, essas alterações que podem ocorrer nesse período. Então, essa classificação, essa tabela que eu retirei do ISO, ele mostra basicamente essas três categorias, que são as principais, para a gente entender melhor em qual categoria cada uma se enquadra. Então, temos as doenças hepáticas relacionadas à gravidez, né? Entre elas a hiperêmese gravídica, a colestase intrahepática da gestação, as doenças hipertensivas hepáticas, entre elas a pré-eclâmpsia, eclâmpsia, a síndrome HELP, infarto ou ruptura hepática, e a esteatose aguda, a esteatose hepática aguda da gestação. Essas são as relacionadas durante a gestação, né? Temos também outra categoria que são doenças hepáticas não relacionadas à gestação. E aí, dentro dessa categoria, ela é subdividida em doenças pré-existentes, que aí se encontram as hepatites virais, cirrose, hipertensão portal de qualquer etiologia, pacientes pós-transplante com etiologia autoimune, e outras causas também que podem ocorrer simultaneamente à gestação, mas que não são relacionadas diretamente a ela. São causas autoimunes, virais, vasculares ou uma DILI, que é a hepatotoxicidade droga induzida. Então, a gente tem que ter isso em mente para poder realmente segmentar essas alterações e facilitar um pouco o raciocínio. Antes da gente falar do que é alterado, a gente precisa saber o que é normal de acontecer durante a gestação. Então, essa tabela também, que eu tirei de lá do ISO, ele mostra bem que alterações laboratoriais a gente acha durante o período gestacional. A gente pode ver que as enzimas hepáticas, a AST e a EDT, não se alteram, bilirrubina também não se altera, nem o INR. Pelo estado de hemodiluição que a gestação faz parte, né, que causa na gestante, então a albumina tende a diminuir, né, mas é só pela hemodiluição, não é uma contagem absoluta reduzida, e pela produção fetal, a fosfatase alcalina aumenta. Da mesma forma, a hemoglobina diminui tanto pela hemodiluição e a alfa-fetoproteína por uma produção fetal também aumenta. Mas é importante ressaltar que isso não é nada patológico, isso daí são alterações fisiológicas. E a gama GT geralmente também não varia, mantém-se no mesmo padrão. Tendo isso em mente, já ajuda a gente a raciocinar em cima de quando está alguma enzima ou não alterada, baseado nesses valores aí, tá bom? Com relação à investigação, a investigação ela tem que se dar independente da gestação. O que isso quer dizer? A gente vai fazer o mesmo rastreio de pacientes com alteração de enzimas ou alterações hepáticas que não estejam gestantes, entendeu? Então, isso tem uma incidência, em média, de 3 a 5% das gestações. É uma porcentagem considerável, né? Na Santa Casa, a gente acaba vendo bastante alterações de enzimas ou de função hepática em alguns momentos, tanto na gestante quanto também no feto, que aí já é no neonato, que já é outra questão. Mas é importante a gente ter em mente que a investigação, o caminho que a gente vai seguir vai ser o mesmo, independente se é uma paciente gestante ou não. A gente tem que diferenciar no primeiro momento se é uma lesão hepatocelular ou se é uma lesão de canalicular biliar, né?
Se for um perfil mais hepatocelular, com elevações de AST e ALT, a gente tem que pensar primeiramente nas hepatites virais, virais não A, B e C, né? E D, nem E, tem que pensar em herpes, CMV, que são outras etiologias virais que podem também causar lesões hepáticas. Medicamentosa também, que é uma coisa que a gente tem que sempre descartar. Então, é importantíssimo uma anamnese adequada, exame físico minucioso, né, para coletar um histórico de medicações que a pessoa, que essa gestante usou recentemente. A gente conversou na outra aula que existem suplementos, ervas que podem influenciar nisso aí, e às vezes até de períodos longos antes da própria manifestação clínica. Então, meses antes isso pode se manifestar. Então, é sempre importante a gente ter isso em mente, né? E sobre a questão sorológica, né, pesquisar principalmente hepatite A, hepatite B, hepatite E, que apesar de não ser uma coisa muito comum, na gestante tem uma conotação especial que eu vou explicar para vocês mais tarde. E o vírus da herpes também, que também tem uma característica específica durante a gestação, tá? E voltando um pouco para o outro lado, se o predomínio da lesão, da alteração é mais canalicular, a gente tem que lembrar que pelo componente hormonal, a gestante tem uma saturação de colesterol alterada e facilita a formação de cálculos na via biliar. Então, por essa tendência que ela tem já, maior a chance que indivíduos normais ou mulheres não gestantes. E isso a gente tem que considerar na hora da investigação, de avaliar com imagem primeiramente, mas da parte laboratorial, a gente tem que diferenciar se é uma alteração só de fosfatase, que seria fisiológico e não necessitaria de uma investigação mais detalhada, ou se tem também uma associação com aumento de bilirrubina ou icterícia, que aí sim necessitaria de uma investigação mais detalhada. E aí o primeiro passo seria uma imagem, porque, como eu disse, as principais alterações de perfil biliar canalicular são obstrutivas. Então, tem que descartar a obstrução no primeiro momento e aí, a partir daí, investigar caso a caso. Mas essa primeira abordagem aqui é mais ou menos baseado nisso que a gente vai seguir, tá? Aproveitando esse gancho dos exames de imagem, eu vou falar um pouquinho também sobre cada exame, que ele detalha um pouquinho, que tem uns momentos adequados para quando fazer esses exames. O ultrassom Doppler, ele vai ser o primeiro exame em qualquer situação, por ser um exame simples, de fácil acesso, barato e que é inócuo, não oferece risco nenhum nem para a gestante nem para o bebê, nem para o feto. Então, é o primeiro exame que a gente vai ter que fazer, lançar a mão para tentar esclarecer a etiologia da alteração, né? Com relação a outros exames, se o ultrassom não identificar, é importante lembrar que o ultrassom tem que ser feito com Doppler, que isso ajuda muito no sentido de que as gestantes também têm uma tendência protrombótica, né? Então, às vezes tem pacientes que fazem manifestações de alteração de enzimas, mas a etiologia seria uma trombose de veia porta, um Budd-Chiari, que são as tromboses de veias hepáticas, geralmente em pacientes que têm uma tendência, uma trombofilia. Então, é sempre importante a gente avaliar a vasculatura hepática. Então, ultrassom com Doppler preferencialmente. Com relação à TC ressonância, elas não são proibidas, mas têm uma indicação muito restrita. A tomografia, ela deve ser usada com uma baixa radiação mínima possível, né? Pode ser usado, ele diz que pode ser usado com contraste iodado, mas isso também pode oferecer um risco de hipotireoidismo congênito, então tem que tomar muito cuidado com isso. E evitar ao máximo, na verdade, irradiar uma gestante, né? Obviamente, isso não é a melhor opção, mas se for necessário, precisar de um exame mais adequado, é possível de ser feito. A ressonância, o detalhe que ele destaca é que também evitar o uso do gadolínio, porque o gadolínio também pode causar alterações na formação pulmonar e digestiva da criança.
porque ele fica circulando, ele não consegue ser eliminado, então ele pode ter esse risco. Então, evitar ressonância com gadolínio. Ressonância sem gadolínio pode ser feito sem maiores preocupações. Com relação à endoscopia, que seria também um exame de grande valia nessa investigação, no sentido de esclarecer se tem hipertensão portal ou não, a Sociedade Europeia recomenda que seja feita no segundo trimestre da gestação, né? Se for possível, antes da gestação, programar, se a paciente já tiver uma doença hepática, uma hipertensão portal, né? O ideal é que seja feita a endoscopia, realizada a ligadura antes da gestação, para prevenir esse risco de sangramento e para não ter que, no segundo trimestre, refazer essa endoscopia por causa de qualquer outro problema. Mas, se for fazer, se for necessário, pode ser feito nesse segundo trimestre sem mais preocupações. E com relação à sedação, o mais adequado é o Propofol, que é categoria B, e não os benzodiazepínicos, que são os mais comumente usados, porque eles são categoria D. Então, ter isso em mente, que são alguns detalhes sobre esses exames de imagem e endoscópicos que podem ser importantes nessa investigação. Agora, entrando um pouquinho nas doenças e sim, nas alterações, a gente vai falar um pouquinho sobre as alterações, que era a primeira categoria, específicas da gestação. A primeira delas, e entre as mais comuns, não é a mais, mas está entre as mais comuns, é a hiperêmese gravídica, que ela se caracteriza por um quadro de vômitos persistentes, incoercíveis, pode-se dizer, associado à perda de peso de até 5% e distúrbios hidroeletrolíticos, né? É uma condição rara até, varia entre 0,3% a 2% de incidência. Ela é uma alteração que ocorre no primeiro trimestre da gestação, é importante lembrar isso. Dentre as patologias que a gente vai discutir hoje, cada uma tem um período específico de ocorrer. Então, isso facilita no diagnóstico diferencial e na identificação dessas alterações. Então, a hiperêmese gravídica, ela ocorre no primeiro trimestre e melhora em torno da 20ª semana de gestação normalmente, tá? Ela tem uma causa multifatorial, né? Relacionada principalmente à questão de implantação da placenta e algumas outras coisas. E os fatores de risco são casos de pacientes multigesta, pacientes que têm gestação molar, ou pacientes que têm anomalias fetais, tipo trissomias, hidropsia fetal, entre outros. São todos fatores de risco para ter essa síndrome. E por que ela entra no contexto de alterações hepáticas? Porque até 50% a 60% desses casos de hiperêmese gravídica cursa com elevação de AST e ALT. Mas são elevações não tão altas, em torno de 4 a 5 vezes aí o valor de normalidade, que varia até 200 unidades. Então, assim, ela é muito comum de acontecer essa alteração, por isso que ela entra nesse rol de doenças relacionadas a doenças hepáticas durante a gestação. É uma doença benigna, ela é reversível, né, com uma boa evolução favorável, e o tratamento é só tratamento de suporte. Então, jejum, né, evitar antieméticos sintomáticos, os mais recomendados é o Dramin ou Ondansetron, que são mais seguros, mas pode ser usado também em outras opções aí que não são que são categorias B e tal, que não oferecem risco para o feto. Tem que corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos também, que naturalmente faz parte da síndrome, né, da doença. Então, hidratação, correção de eletrólitos, e basicamente é isso suporte mesmo, que aí a tendência é melhorar naturalmente. A outra alteração importante desse período, né, gestacional, é a colestase intrahepática da gravidez. Essa sim é uma alteração relativamente comum, ela ocorre até em 5% das gestações, tem populações que dizem que até 20% ocorre, então em determinadas populações é bem comum isso acontecer. E ela se caracteriza por um prurido persistente, né, mais comumente na região pálmo-plantar, mas ele pode também ser difuso, né,
Ele pode iniciar na região balmo-plantar e depois generalizar. E uma das características principais é que ela é decorrente do aumento dos ácidos biliares, né, da circulação dos ácidos biliares, em torno de acima de 10 milimol por litro, né? Então, ela ocorre já no segundo para o terceiro trimestre, que já é num período diferente da hiperêmese gravídica, né? E ela tem uma etiopatogenia multifatorial também. Então, tem um componente hormonal que está associado, um componente genético e ambiental, né? Tem algumas enzimas do metabolismo dos ácidos biliares que podem ter uma predisposição a esses pacientes a desenvolver essa alteração. É muito comum a paciente que desenvolveu uma vez recorrer da colestase numa segunda gestação ou gestações subsequentes, porque muitas delas têm esse componente genético que influencia, né? E os fatores de risco são a história familiar, que, como eu disse, tem um componente genético muito importante, idade mais avançada tem maior risco, pacientes que usam anticoncepcionais já de longa data também têm descrito esse como fator de risco, e pacientes que já têm um quadro colestático de base, já tem alguma coisa de alteração de canalicular, também tem uma tendência maior a desenvolver essa alteração, né? Ela pode até cursar com icterícia em alguns casos, e se for uma colestase significante, pode cursar com icterícia também, né? Como eu disse, uma das principais características, se não a principal, é um aumento dos ácidos biliares, né? Em torno de 90% dos casos vai ter essa alteração. E, além disso, vai ter uma elevação de fosfatase alcalina, né, da enzima canalicular, até mais ou menos umas 4 vezes, sem alteração concomitante da gama-GT. Então, isso também é uma coisa que chama a atenção, que é um importante fator para a gente, uma dica para a gente poder chegar nesse diagnóstico, né? Pode também ter alteração de transaminases, em torno de 60% dos casos vai ter alteração de transaminases, também discreta, de 2 a 3 vezes, que não é uma coisa muito preocupante, e em 25% dos casos cursa com icterícia, como eu disse, com aumento de bilirrubina também não tão alto, em torno de, no máximo, de 6 aí, miligramas por decilitro. Alguns casos podem evoluir para uma forma grave quando tem um aumento de ácidos biliares muito grande, acima de 40 milimols. E isso varia em torno de 20% dos casos, né? Esses quadros já são mais preocupantes porque isso pode afetar o desenvolvimento fetal. Pode causar parto prematuro, acho que também complicações no parto, entre outras alterações, arritmia fetal, morte intrauterina. Então, tem várias consequências mais importantes que podem ter nesses casos quando tem uma elevação muito significativa dos ácidos biliares. Então, a gente sempre tem que avaliar, dosar isso daí para diagnóstico e para estimar a gravidade aí desse problema. O tratamento é feito com ursacol, que é o ácido ursodesoxicólico, né? Da mesma forma que a gente usa eles para outras síndromes colestáticas, a gente usa para essa também, né? Em torno de 10 a 15 miligramas por quilo dia, é a dose padrão, é a mesma dose similar ao que a gente usa para colangite biliar primária, que é uma outra doença que a gente trata com essa medicação, e o controle a gente faz dosando o ácido biliar com 2 a 3 semanas após o início, que isso norteia mais ou menos a resposta a esse tratamento. A gente espera uma queda desses ácidos biliares com essa medicação, podendo até normalizar os valores depois do uso dessa medicação, né? A colestiramina, que é um quelante de ácidos biliares, ela pode ser usada como coadjuvante, mas como sintomático só. Ela não vai interferir na fisiopatologia da doença, entendeu? Ela só vai ser como um sintomático mesmo. Essa alteração ela é reversível após o parto, que é preconizado a partir da 37ª semana fazer o parto. Tem algumas condições que é recomendado o parto antes da 36ª semana, quando se tem um quadro de prurido intratável, uma icterícia ou óbito fetal pela mesma condição antes da 36ª semana numa gestação anterior.
ou quando o ácido biliar está acima de 100. Nesses casos, a Sociedade Europeia recomenda que seja feito o parto antes da 36ª semana pelo risco de complicação, tá? E, como eu falei, por ser uma doença que tem um componente genético muito importante, ela tem uma taxa de recorrência bem alta, de 60% a 70% dos pacientes que tiveram o episódio vão recorrer dessa doença na segunda, terceira gestação. Saindo um pouco dessas alterações e indo para as doenças hipertensivas relacionadas à gravidez. Oi? Alan, só tirar uma dúvida. E na prática, para coletar esses ácidos biliares? Vocês pediam, Olha, por exemplo, lá? Lá em Ribeirão teve umas 2 vezes que eu lembro que a gente suspeitou que pudesse ser colestase intrahepática da gravidez. A gente pediu. Eu não lembro os nomes dos ácidos biliares, mas a gente tinha era só marcar dosagem de ácido biliar, entendeu? Não, porque eu até procurei aqui na internet rapidinho, tem assim, dosagem de ácidos biliares totais, mas, por exemplo, o que eu vi é no Fleury. Então, eu não sei se a gente teria essa facilidade aqui, por isso que eu te perguntei se lá... Lá em Ribeirão a gente chegou a fazer, que eu lembro, assim, não sei meus colegas, mas durante discussões, eu vi que teve 2 casos que a gente pediu, e nos 2 veio alterado, veio acima de 20, 30, não chegou a 40, mas veio considerável alto, e a gente fechou o diagnóstico de colestase intrahepática da gestação. Ok, tá bom, obrigada. Nada, que isso. Então, retomando um pouco, em relação às doenças hipertensivas, então a gente vai falar um pouquinho da pré-eclâmpsia e eclâmpsia, né? Então, como se caracteriza essas doenças? Então, é uma hipertensão de início recente, associada a proteinúria acima de 300 gramas em 24 horas e alguma disfunção multiorgânica. Pode ser apenas uma delas, não necessariamente todas elas. Plaquetopenia, disfunção hepática, renal, sistema nervoso central, tudo. Qualquer uma dessas associada a uma hipertensão e uma proteinúria fez diagnóstico de pré-eclâmpsia. Quando surge convulsão dentro do quadro clínico, ela é chamada de eclâmpsia. É uma alteração também, uma patologia comum, até 7,5% dos casos ela ocorre a partir da 20ª semana, então já mais para a segunda metade da gestação, né? E também a etiologia dela está relacionada à implantação anormal da placenta, né? Que gera uma série de produções de substâncias que aumentam aí a circulação fetal, dificultam e aumenta e causa hipertensão na gestante. Fatores de risco que são considerados são quem é hipertensa prévia, antes da gestação, diabéticas, e quem já teve um episódio prévio numa gestação anterior de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. Tem alguns casos que ela evolui de forma grave, até 25% deles, caracterizado por uma hepatomegalia, lesão hepatocelular significativa, e quando isso ocorre, já é uma situação crítica, porque existe o risco de hemorragia e ruptura hepática. São quadros, hematoma e ruptura hepática são quadros gravíssimos, que a maioria das vezes evolui para óbito se não tratado adequadamente no tempo adequado. É uma situação bem crítica. E, em alguns casos, ela pode evoluir para uma trombose e causar isquemia hepática. Também, então, que são a manifestação mais grave da doença. O tratamento se baseia no controle da pressão arterial, então, com medicações que a gente usa na gestante, metildopa, nifedipina, drolazina, para tentar baixar a pressão. Sulfato de magnésio, se for tiver eclâmpsia, né, para evitar essas convulsões. E é preconizado realizar cesárea a partir da 34ª semana, após a maturação pulmonar do feto, né? E já encerra para poder evitar risco de complicação maior posterior a isso. Outra síndrome importante é a síndrome HELP. Muitos dizem que ela é um espectro da pré-eclâmpsia, eclâmpsia, né? É difícil determinar se ela é uma doença separada ou se ela faz parte desse contexto. E ela se caracteriza por uma sigla, o HELP, hemólises, elevação de transaminases e plaqueta baixa, né? Essa é uma sigla em inglês, né? E ela se caracteriza por ser uma anemia microangiopática, né? Então vai ter esquizócitos no sangue periférico, vai ter DHL alto, vai ter aptoglobina baixa, que são características de que tem hemólise, né?
e elevação de transaminases acima, uma relação de AST sobre de ALT maior que 2 vezes. Na verdade, eu acho que eu botei essa barra que são as duas, não acho que seja essa alteração, não. Acho que foi um erro de digitação. E a plaquetopenia abaixo de 100.000, tá? Então, esses são os critérios diagnósticos dessa alteração. Ela complica até 20% dos pacientes que têm pré-eclâmpsias graves, entendeu? Então, ela ocorre em 20% dos pacientes que têm pré-eclâmpsia grave. Ela ocorre também a partir da 20ª semana, similar ao quadro de pré-eclâmpsia, e até 30% dos casos pode ocorrer mesmo após o parto, nas primeiras 48 horas. Tem uma etiologia similar, por isso que ela é considerada como se fosse um espectro da pré-eclâmpsia, e também tem os mesmos fatores de risco, idade avançada, multiparidade, e as complicações também são bem graves, né? Pode ocorrer CIVD, descolamento de placenta, o risco de infarto ou hemorragia hepática, da mesma forma que a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia podem causar. Da mesma forma, o tratamento também é suporte e cesárea a partir da 34ª semana após a maturação pulmonar do feto. Próxima alteração, uma também das mais importantes pela gravidade, é uma alteração rara, mas chega a ser uma emergência obstétrica, pelo risco de insuficiência hepática aguda. A esteatose hepática aguda da gravidez, ela se caracteriza por uma infiltração gordurosa hepática, uma esteatose microvesicular, tá? Que ela ocorre devido a um defeito na beta-oxidação mitocondrial dos ácidos graxos de cadeia longa, decorrente de uma deficiência enzimática fetal. Então, durante o metabolismo dos ácidos graxos de cadeia longa, uma parte desse metabolismo é feito no feto, e quando o feto tem a deficiência de uma enzima, que é a L-CHAD, que eu coloquei aqui embaixo, que é uma enzima com nome grande, quando ele tem a deficiência dessa enzima, ele não consegue metabolizar esses ácidos graxos de cadeia longa. O que ocorre? Esses ácidos graxos de cadeia longa voltam à circulação materna e vão ser metabolizados pelo fígado materno. Só que como é uma sobrecarga desses ácidos graxos, ele não consegue metabolizar corretamente e causa a lesão hepática e essa esteatose microvesicular. Ela acaba se depositando no fígado. Ela ocorre no 3º trimestre de gestação, diferente das outras, ela já ocorre no final, nos últimos 3 meses. Os fatores de risco seriam gestações gemelares ou nuliparidade. Ela cursa com elevações acentuadas das transaminases e da bilirrubina, e o diagnóstico é feito através de um score específico que eu vou mostrar para vocês, que é o score de Swansea, que é um diagnóstico de exclusão, né? Você vai descartar outras causas e tem que ter 6 critérios de uma série de critérios que vão ser demonstrado para vocês agora no próximo slide. Então, através desse score, a gente vai fazer uma pontuação e vai ver se o diagnóstico é esse ou não. O tratamento é um tratamento de suporte também, né? Estabilização, cesárea imediata, diferente dos outros casos que a gente espera até a 34ª semana, espera até a maturação fetal, para maturação pulmonar, para fazer a cesárea. Nesse caso, a cesárea imediata pelo risco de insuficiência hepática e o risco de morte materna. Então, alguns casos tem que ser feito até transplante, tem que considerar o transplante, porque mesmo após a lesão, a cesárea feita, a doença causou uma lesão significativa e a paciente tem que evoluir para um transplante hepático pela insuficiência hepática aguda que se instalou. A maioria dos casos tem reversão após o parto, mas existe casos, como eu disse, que pode evoluir para transplante. E depois que ocorre o parto e o paciente recebeu esse diagnóstico, é importante ser rastreada a pesquisa dessa enzima, dosar e ver se a mãe ou o filho tem essa deficiência, porque em gestações posteriores pode acontecer a mesma coisa, né? Essa daqui é o score de Swansea, que vai mostrar mais ou menos são vários critérios diagnósticos que vai ter uma pontuação, você vai pontuando, você precisa de pelo menos 6 ou mais critérios, na ausência de outra causa plausível para o quadro clínico, né? E você vai pontuando, se chegar a 6, você fecha o diagnóstico, descartando outras causas. É um quadro bem grande, com várias alterações aí, que não vem ao caso a gente ficar detalhando. É uma coisa
e dá para consultar e avaliar durante a avaliação do caso. Saindo das alterações relacionadas à gestação, a gente vai passar para doenças hepáticas pré-existentes, né? Que aí a gente tem que ter pontuar algumas coisas que pode ocorrer na nossa rotina aí de encarar uma paciente, por exemplo, cirrótica que está gestante. É preocupante, né? Porque a cirrose em si já é uma doença grave, complicada de tratar. No meio disso, uma gestação é muito mais complicado ainda. Então, que detalhes a gente tem que destacar desse processo aí de um paciente cirrótico ou com uma síndrome de hipertensão portal não cirrótica durante uma gestação? Deixar claro que só pela gestação ela já tem um risco maior de descompensação. Estima-se que até 10% de chance de complicação a mais ela tem só pelo fato dela estar gestante. Então, uma situação bem complicada, por isso a gente tem que ter essa conversa com a paciente, antecipar esse desejo ou não de engravidar e conversar sobre os riscos que isso oferece para a doença dela, né? Além disso, além de afetar a mãe, pode afetar o feto também. Então, só por ela ter cirrose, uma gestação já é uma gestação de risco. E o risco é um risco maior de complicação fetal também, né? A principal causa de mortalidade em pacientes cirróticas gestantes é a HDA varicosa, que também, pelo próprio aumento aí do uterino e tudo mais, pode gerar um aumento de pressão dos vasos e gerar também uma piora da hipertensão portal, favorecendo um sangramento. Então, a gente tem que ter cuidado e, nesse caso aqui, que entra aquilo que a gente comentou anteriormente da endoscopia no segundo trimestre. Se você está com um paciente que é cirrótica, que não deu para prever que isso ia acontecer, e fazer uma endoscopia no início, antes de começar, antes de haver a concepção, então você pode fazer no segundo trimestre, avaliar, é recomendado que se avalie no segundo trimestre, faça uma endoscopia para avaliar se tem varizes, se for varizes de alto risco, ou até varizes de médio risco, assim, que sejam varizes pequenas, mas o paciente tem um risco maior de complicação, é recomendado fazer a ligadura elástica, não há problema em fazer durante a gestação, não é contraindicado, pode se fazer, para evitar maiores complicações no terceiro trimestre ou mesmo no parto, né? E em frente a um paciente gestante com HDA varicosa, a terlipressina não é uma opção, pode ser usada, mas é mais recomendado utilizar o octreotide, né, para controle da HDA. E pacientes que têm uma doença que causa uma síndrome de hipertensão portal não cirrótica tem uma evolução mais favorável do que a cirrótica. Claro, porque ela não tem disfunção hepática. O cirrótico vai ter disfunção hepática, então tem um prognóstico pior. É importante destacar isso também. Com relação a uma outra doença, tem alguns detalhes que é importante lembrar. A hepatite B crônica, um paciente que já sabe que tem hepatite B crônica e fica gestante, ela tem um maior risco de reativação da doença, né? Durante esse período. E quando a paciente tem uma carga viral, paciente que não faz tratamento, por exemplo, e ela tem uma carga viral acima de 200.000 unidades, ela tem indicação de fazer tratamento para evitar a transmissão vertical. A droga preconizada é o tenofovir, que ela tem o entecavir não tem estudos durante a gestação. Então, o tenofovir tem estudos que foi feito durante a gestação e ela é segura. Então, é preconizado usar o tenofovir nesses casos. Se você faz o segmento de uma paciente que tem hepatite B e a carga viral chega acima de 200.000, é indicado esse tratamento logo a partir do momento que você identificou até algum período pós-parto, até 3 meses em geral, 3 a 6 meses pós-parto, que você vai avaliar e aí você pode suspender esse tratamento. Quando a criança, nesses casos que a paciente tem hepatite B, quando a criança nasce, é indicado realizar a imunoglobulina, que é a HBIG, e a vacina até 12 horas após o parto, para evitar a contaminação dessa criança.
tá? E o fato da paciente ter hepatite B não interfere a via do parto é por indicação obstétrica, e também não interfere na amamentação também. Ainda é recomendada a amamentação dessa criança normalmente. Com relação à hepatite C, que é uma outra doença importante a gente pontuar, é indicado o rastreio apenas nos pacientes que têm fatores de risco, né, identificados. Existe um baixo risco de transmissão da hepatite C, em geral em torno de 3 a 10%, mas é uma coisa assim que é muito difícil de acontecer. Não necessita tratamento durante a gestação, como a gente sabe, a hepatite C é uma doença crônica que leva à lesão hepática muito, muito devagar, então assim, não necessita se desesperar, não precisa tratamento agora, se a gestante tem a gestação dela normal, tem o parto, depois que a criança já tiver maior, pode se conversar sobre iniciar o tratamento. Da mesma forma, da hepatite B, ela não interfere em via de parto nem amamentação. Pode amamentar e a via de parto vai ser indicação obstétrica. Com relação a doenças autoimunes e pacientes transplantados, da mesma forma, existe um risco de reativação, mas principalmente no período pós-parto, né? E porque durante a gestação a gestante tem uma imunotolerância maior por causa da questão do feto, né? Então a tendência é que essas doenças autoimunes e pacientes transplantados que têm risco de rejeição tenham menor incidência desse risco, um menor risco durante a gestação, mas no pós-parto esse risco aumenta, né? Então ficar de olho nisso. Com relação ao tratamento, a imunossupressão, tanto azatioprina, corticoides, medicações inibidores de calcineurina, que são usados no transplante, em pacientes transplantados, eles são seguros durante a gestação. Não precisa interromper o uso, até porque estudos mostraram que o benefício supera o risco. É muito pior a paciente ficar reativada uma doença autoimune ou rejeitar um órgão transplantado, um fígado transplantado, do que ela ficar usando essas medicações. Então, sempre a gente preconiza manter essas medicações durante a gestação. O único, porém, é evitar o micofenolato, que é uma outra medicação que também é usada em pacientes transplantados, porque ela tem um risco de anormalidades fetais. Mas as outras medicações que eu falei anteriormente podem ser usadas sem preocupação. Com relação às doenças hepáticas que podem ocorrer durante a gestação, existem as infecções virais agudas, né? A paciente gestante ou não, ela pode ter uma hepatite A em qualquer momento, né? E então a gente tem que considerar isso no diagnóstico diferencial quando encara um paciente que tem uma alteração de lesão hepatocelular, né? Principalmente se for uma lesão importante, né? Que a hepatite A ela causa uma lesão significativa. Então, a gente tem que pedir a sorologia, né? O anti-HV IgM, né? Para ver infecção recente. Porque também existe o risco de transmissão vertical da hepatite A. Então, a gente tem o tratamento de suporte, mas é importante a gente fechar esse diagnóstico para poder entender o que está acontecendo, né? E existe a opção de fazer imunoglobulina HV, né? Que é para dar hepatite A, nos neonatos, quando a mãe se infectou em até 2 semanas no pós-parto, entendeu? Pode-se fazer essa imunoglobulina aí também para evitar o contágio, a contaminação da criança, o surgimento da doença na criança. Com relação à hepatite E, como eu disse, ela tem uma peculiaridade diferente na gestação. É uma doença rara, mas na gestação existe um risco maior de evolução para insuficiência hepática aguda. E é aí que está a importância dela. A gente tem que lembrar dela e rastrear ela quando qualquer gestante que tenha alteração de enzimas de padrão hepatocelular, lembrar de fazer a sorologia para hepatite E, né, o HIV e IgM, porque ela tem, se ela evoluir para uma insuficiência hepática aguda, uma alta taxa de mortalidade, 25% até. E o tratamento também é de suporte, é mais para fechar o diagnóstico e lembrar que isso pode acontecer. Em indivíduos que não têm, indivíduos não gestantes, ela não tem esse risco tão grande quanto tem durante a gestação. Outra que é importante também é o vírus da herpes, é o principal dentre os não hepatotrópicos, a herpes é a principal que ocorre durante a gestação. Ela é rara também,
mas tem uma alta taxa de mortalidade, podendo chegar a níveis até de 70%, né? Em volta disso. E ela tem uma característica peculiar de ter uma apresentação anictéria de uma hepatite grave. Comumente a gente vê casos de hepatite grave evoluindo com icterícia. Esse é o padrão. Mas no caso da herpes, geralmente ela se comporta de forma diferente. Ela não evolui com icterícia. É um quadro de hepatite grave, pode ter alteração de função hepática e elevação de enzimas bem altas, mas ela não tem icterícia. Então isso é uma dica também interessante de destacar, né? Da mesma forma, ela é pesquisada pelo PCR, diferente da sorologia dos outros, geralmente é mais fácil identificar pelo PCR, ela não faz soroconversão, não é bom o exame para identificar, é melhor fazer o PCR mesmo. E uma característica que a gente, às vezes, auxilia no diagnóstico, é a paciente apresentar lesões mucocutâneas, vesiculares, que sugere diagnóstico de herpes, né? Isso facilita bastante na identificação da potencial etiologia, né? E o tratamento com a ciclovir, da mesma forma que a gente faz, se tiver alguma suspeita, né? Acho que era isso, gente. Obrigado pela oportunidade aí. Se tiverem alguma pergunta, pode fazer, a gente conversa sobre o assunto. E aí, meninos? Bom, Alan, obrigada, a aula é excelente. Muito boa mesmo, parabéns. Quem que tem aí alguma dúvida? Muito boa. Eu já tenho algumas, então pergunta aí, depois eu pergunto. Eu também queria saber, Alan, como é que a gente faz, se a gente pode colocar esses testes para os ácidos biliares, como, sei lá, porque existia como protocolo lá, né, lá em Ribeirão, para fazer para as grávidas? Lá em Ribeirão a gente tinha, né, porque também lá, né, como era um hospital de grande porte, serviço terciário, lá a gente tinha muitos gestantes de alto risco e tudo mais. E aí, assim como na Santa Casa, todas as gestantes que tinham alteração de enzimas, né, eles mandavam uma avaliação para a gente. E aí, nesses casos aí, a gente tinha essa facilidade, né, porque o laboratório também era um laboratório grande e tal, tinha vários tipos de exames diferentes, a gente tinha essa possibilidade de dosar os ácidos biliares, né. Acho que seria interessante, porque muitas vezes na Santa Casa a gente acaba vendo. Eu não sei se seria esse diagnóstico, mas seria importante para a gente, já que a colestase intrahepática é a mais comum entre as alterações específicas da gestação, né? Com certeza. E as hipertensivas, mas as hipertensivas, o pessoal da GO consegue diagnosticar mais facilmente até que a gente. Então, normalmente na hipertensiva não vai ter colestase, né? Assim, é bem característico de ter aumento só de transaminases, mas não ter colestase. Quando tem colestase associada, você já tem que buscar outra coisa, né? Exatamente. Aí a gente vai pensar mais para esse lado, né? Ou causas obstrutivas, descartando causas obstrutivas, a gente pensa na colestase, se for, claro, nesse período aí de segundo, terceiro trimestre e tudo mais, né? A maioria cursa com elevação de transaminases mesmo. Praticamente só ela que cursa mais com elevação canalicular mesmo. E assim, na colestase intrahepática, você já viu casos de começar mais no terceiro trimestre mesmo? Porque os que eu vi, na realidade, foram bem mais precoces. Você voltou lá que é assim, entre o segundo e o terceiro. Né? Mas do que eu tenho visto, pelo menos, assim, da minha prática clínica, é mais precoce, entendeu? Eu não peguei nenhum caso, por exemplo, que começou no 8º mês, entendeu? Então, assim, mesmo que comece já no final, assim, a gente pode suspeitar ainda de colestase intrahepática? Sim, porque ele não determina que seja obrigatoriamente nisso. Ele só estabelece que ela é para a questão mais didática. De uma forma didática, ela ocorre do segundo para o terceiro trimestre, que é mais comum ocorrer nessas épocas. Então, é para meio que facilitar o diagnóstico diferencial entre essas patologias. Mas eu acredito que tem casos, sim, que possam ocorrer no primeiro trimestre sem problema nenhum, né? Até porque o mecanismo lá que ele sugere do fator hormonal, do fator genético e tudo mais, e ambiental, não é específico do terceiro trimestre, do segundo trimestre. É uma coisa do metabolismo lá de ácidos biliares que vai estar durante todo o processo gestacional, toda a gestação. Tá. Meninos, alguém quer perguntar? Eu. Fala. Alan, quando eu estava falando de esteatose hepática aguda na gravidez, falava que no final, né, depois que o bebê nasceu, tinha que testar a mãe e o filho. O que era mesmo essa abreviação, LCHAD?
L-Chad, se não me engano, é 3-hidroxi... eu não lembro nome nome da enzima. Coenzima A, uma coisa assim. É uma enzima que vai quebrar o ácido graxo de cadeia longa em ácidos graxos de cadeia média e curta, entendeu? Então, desculpa. facilitando a quebra desses ácidos graxos e o metabolismo deles final, entendeu? Em metabólitos menores para poder ser convertido aí em colesterol e tudo mais. Mas esses casos que o feto não tem esse metabolismo ou não tem essa enzima, esse ácido graxo de cadeia longa que é transferido por via materno-fetal, ela não é metabolizada, ela volta para o fígado da mãe, onde tenta ser metabolizado, mas acaba causando uma sobrecarga e causando esteatose que é caracteristicamente microvesicular, né? Se for uma esteatose macro e micro, você pensa mais em causas secundárias, assim, alcoólica ou causa metabólica mesmo, entendeu? Se for realmente, se você fizer uma biópsia hepática nessa paciente e você constatar que ela tem uma esteatose microvesicular, que é principalmente mais na zona 3, ali, perto do centro da veia centrolobular, poupando um pouco o periportal ali e o parênquima, é mais favorável a esse diagnóstico, entendeu? Entendi. Então, você vai ver toda aquela característica da doença gordurosa, vai ver degeneração baloniforme, mas você não vai ter macro e microvesículas, você vai ter só microvesículas, que é a característica dessa doença. E por ter um processo, uma sobrecarga muito grande, isso causa uma inflamação muito grave e aí descompensa não, e pode levar a uma insuficiência hepática. Né? Entendi. E assim, tu já viste biopsiar durante a gestação? Não vi biopsiar. Teve caso lá que a gente cogitou porque não sabia o que era, mas aí os chefes ficaram meio preocupados que é natural ficar preocupado, né, fazer uma biópsia. E a gente acabou só observando e não evoluiu. Ficou Mas só não existe estável. assim, uma contraindicação Não absoluta. existe contraindicação absoluta. Pode ser feito, entendeu? Com um radiologista experiente, né, com Valdônio, para poder fazer. E aí faz essa biópsia sem problema nenhum. Faz o ultrassom guiando e pode biopsiar. Só tem que ter cuidado, né? E a questão assim de cuidados pós-biópsia também, que é um pouco mais delicado, né? Tem que ter geralmente interna paciente, monitora, seria HB e tal. Tem que ter todo esse cuidado aí para poder ficar mais tranquilo. Mas não tem contraindicação, não. Pode ser feito. Inclusive, ele fala que casos de dúvida diagnóstica, que evolução, piora clínica e laboratorial muito significativa, é uma opção viável. É uma sugestão que se faça até a biópsia para esclarecer o diagnóstico, entendeu? Principalmente nesse caso, por exemplo, que é uma emergência obstétrica e tem que ser feito parto imediato. Se você perder tempo e o paciente evoluir com uma insuficiência hepática aguda, é uma situação crítica, tanto a mãe quanto o feto podem morrer, né? Então, nesses casos, ele recomenda, assim, se tiver uma suspeita forte e tiver com um padrão, tipo, critérios diagnósticos sugestivos, pode ser feito para esclarecer em caso de dúvida. Nós tivemos na nossa residência 2 casos de esteatose aguda da gravidez. Foram 2 casos que evoluíram para, assim, que já chegaram para a gente com essa dúvida, e foram 2 casos que foram para transplante, que os pacientes fulminaram, e foram os 2 óbitos fetais. Então, eu acho que acho que é a situação mais dramática ainda do que na síndrome HELP, porque na HELP nós já tivemos alguns casos aí na Santa Casa de ruptura hepática, paciente com baita hematoma. Nós tivemos, acho que, 2 casos que a gente nem precisou operar, tá? Porque a gente fez a primeira tomo, tinha um hematoma grande, mas assim, o paciente estava estável, a gente conseguiu controlar com transfusão, HB seriado, viu que o hematoma não subiu. Tratamento conservador, né? Teve uma paciente que morreu, mas assim, essa paciente que morreu, ela já chegou muito grave e ela ia acabar falecendo com ou sem cirurgia. A paciente chocou e morreu. Agora, então assim, é um quadro dramático, mas
certamente a esteatose aguda da gravidez é a mais temida e, por sorte, a mais rara. Por sorte é mais rara. Porque Mas essa como se fosse uma alteração genética, né? Ela acaba acontecendo menos que as outras, que tem outros fatores associados aí que podem interferir, né? Sim. Mas com certeza. Alan, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, digamos assim, se eu pego uma paciente que ela tem hepatite B e ela já está tratando essa hepatite B, engravidou, enfim, engravidou sem orientação médica, certo. O que eu faço? Eu suspendo a medicação ou eu só troco pelo tenofovir? Se a paciente tiver carga viral acima de 200 mil? Não, aí são coisas diferentes. Eu não sei se eu fui claro na hora da explicação. O que eu falei sobre a questão da carga viral de 200 mil, paciente sem tratamento. É paciente que não tem indicação. A indicação do tratamento da hepatite B, ela independe da gestação. Então, vão ser os mesmos critérios. Você vai indicar tratamento para paciente com hepatite B se ele tiver alteração de transaminases acima de 2 vezes, se tiver uma fibrose mais avançada, entendeu? Então, se tiver CHCI na família, essas coisas assim, fatores de risco, indicações padrão da hepatite B, de tratamento de hepatite B. Da feita que você iniciou o tratamento da hepatite B, você não vai suspender. Aí, se ela usa Entecavir, a gente recomenda trocar pelo tenofovir. Então, ela vai usar durante toda a gestação o tenofovir. E aí, para não retrocar, você mantém o tenofovir direto, né? Para não ficar trocando tanto. E aí, no caso dela não usar nenhum tipo de tratamento, aí você vai fazer seriado a carga viral. Aí você faz a carga viral, tá 100 mil unidades, mas ele não tem outro critério, não tem lesão hepatocelular, não tem fibrose avançada, então aí você só monitora. Aí chegou nos 200 mil, aí você está autorizado a iniciar um tratamento, mas lembrando, esse tratamento não é para ela, é para evitar a transmissão vertical da hepatite B para o feto. Então, da feita que você iniciar esse tratamento, a carga viral vai tender a negativar, vai ficar não detectável, né, o próximo disso, diminui a chance, o feto nasce, você faz a imunoglobulina nele, faz a vacina da hepatite B no pós-parto, até 12 horas pós-parto, e depois de um tempo, aí, eu acho que, se eu não me engano, 6 a 9 meses, você já retira a medicação. Eu nem sei se chega a isso, acho que 3 meses você já tira a medicação da paciente, que ela não tem critério de manter essa medicação perene, entendeu? Entendi, Alan. Muito tem obrigada. Só uma coisinha, que eu acho que você tirou isso de artigo americano, né? Uma parte, sim. Assim, porque saiu uma normativa do Ministério da Saúde permitindo, é novo isso, permitindo tratar toda grávida com um GHBS positivo, independente da carga viral. Independente da carga viral? Isso é mais novo, por isso que eu perguntei de onde você se baseou para a aula, que isso é novo mesmo. O objetivo agora é tratar... Toda paciente com hepatite B crônica, você já inicia o tratamento se engravidar. Sim, então o objetivo hoje é para começar não no primeiro trimestre, onde tem maior risco de teratogenicidade, mas começar, acho que depois de 24 semanas já começa o tenofovir, entendeu? Entendi. E é justamente para diminuir o risco de transmissão vertical, né? Porque o objetivo é como você falou, o objetivo de tratar na gravidez não é para a mãe, que não vai fazer tanta diferença para ela, é para diminuir o risco de transmissão vertical, mas isso é novo, tá? Eu peguei um paciente, acho que foi no final do ano passado, e uma grávida, e aí fui dar uma olhada e vi que acho que é de outubro do ano passado essa... a gente não pega tantos casos... É que eu me baseei nos artigos do ISO e do AGA, da Serology, que era externo, né? Eu não vi aqui do Ministério. Pois isso saiu no PCDT daqui do Ministério da Saúde. E um outro dado interessante, assim, a hepatite E, a gente precisa lembrar, com certeza, como o Alan falou, que ela tem uma característica de gravidade maior na grávida, mas ainda assim é uma doença bem rara. Eu estava vendo, estava dando uma olhada na semana passada, até, a gente teve no Pará 4 registros de hepatite E no ano de 2018. Para vocês verem.
Então, para vocês verem a raridade, entendeu? E tem menos de 100 casos nos últimos 10 anos aqui. Mas a Muito gente pouco. tem que lembrar, porque assim, se tem uma grávida que faz uma hepatite aguda grave, a gente tem que lembrar que pode ser herpes, pode ser hepatite E, não é? Dependendo da época, Isso. pode ser uma esteatose aguda Entra no gravidez. diagnóstico diferencial, exatamente. Sim, se a gente, é raro, mas assim, alguma paciente já teve, então a gente precisa ter isso em mente, né? E acho que uma coisa importante da gente separar dessa aula é que assim, a maioria das alterações, elas são benignas, né? Sim. São Elas reversíveis após o parto, ou não se perpetuam depois do parto, então Isso. tem que E lembrar aí disso. isso me faz pensar, quando a Natália perguntou de biópsia, isso me faz pensar que a gente deve ser conservador ao indicar biópsia, que é um exame invasivo, um exame que tem um potencial de complicação ainda que baixo, mas que tem um potencial de complicação, e sendo que na maioria das vezes a gente tem doenças, tem alterações de potencial baixo, né, de dano para o paciente, né? Na própria colestase, não é em todo caso que a gente adianta o parto, né? Na maioria das vezes não tem necessidade de você mudar a via de parto ou de adiantar o parto, são doenças autolimitadas, então às vezes vale a pena a gente esperar um pouquinho do que ser muito invasivo e acabar tendo uma complicação para o paciente gestante. Sim, é importante isso que você falou, mesmo para a gente lembrar que de ter calma nessas horas, não se desesperar, e às vezes só o segmento da paciente, só monitorar as enzimas ou o tratamento de suporte é o suficiente até esperar completar o final da gestação para realizar o parto. Às vezes é só isso que precisa, né? Como eu disse, os casos que a gente teve lá de colestase não precisou interromper parto, foi natural e tal. Exato. Não Assim, chegaram nesses níveis de risco para o feto nem para a mãe, assim, eram coisas não tem que eram controláveis, digamos assim. Não tem colestase grave, não tem disfunção, o resto, de uma maneira geral, é controlável, né? Então, a gente precisa pensar, assim, os critérios de gravidade, colestase grave, disfunção. Não tem isso, o resto a gente vai levando, tá? Tem umas enzimas lá em torno de 200, a gente consegue controlar e, na grande maioria das vezes, você vai ver que vai tudo se resolver com parto, né? Exato. Perfeito. E aí, gente? Mais alguém? Não. Um outro detalhe que eu acabei não comentando, né, que talvez tenha gerado dúvida, a questão sobre o que eu falei para a Natália, no sentido de manter esse tenofovir por alguns meses depois, não por causa do risco ainda de transmissão, porque eu disse a amamentação não é um risco, é mais porque, como eu disse, no período pós-parto, a tendência maior de reativação por causa dessa imunotolerância que existe durante o período gestacional. Então, no período pós-parto, as doenças autoimunes ou imunoreativas, como a hepatite B, a lesão ela é imunoinduzida, então existe um risco maior de reativação. Por isso que, teoricamente, seria indicado um tempo a mais, estender esse uso dessa medicação por até 3 a 6 meses, porque seria um período de readaptação do sistema imunológico para evitar um flare de hepatite B se for interrompido imediatamente depois do parto, entendeu? Só para destacar isso aí. Entendi, Alan. Ok. Nossa, eu tinha uma dúvida, mas eu esqueci agora. Bom. Tá, não, lembrei o que eu queria perguntar. Lembra? Fala aí. Alan, na tua residência, vocês chegaram a ver muita paciente que chegou a iniciar o diagnóstico, o quadro clínico de hepatite autoimune na gestação? Abrir o quadro, no caso? É muito raro isso acontecer, mas eu acho que... Né? Eu não lembro... geralmente, essa é a resposta que a gente vê no dia a dia. Geralmente melhora, né? Então, porque, por causa disso que eu falei, então é difícil ela manifestar. Eu já vi no pós-parto, né? Que é como se fosse tipo um gatilho, né? Depois que ela tem o bebê, aí começa a aparecer manifestações de hepatite autoimune, né? Clinicamente e laboratorialmente começa a manifestar. Então, mas durante o parto eu não vi. Eu acho que uma no pós-parto. Entendi, assim, muito tipo, obrigada. no puerpério. Bom, gente,
E aí, mais alguém? Não? Bom, Alan, então acho que vamos encerrar por aqui, tá? Beleza. Ótima aula, acho que deu para a gente Boa. separar, né? Começar a separar um Se pouco. familiarizar um pouco com É, isso também. eu acho que você deu algumas orientações boas para a gente começar a conseguir tentar diferenciar, né? Porque senão fica tudo num bolo de aumento das enzimas na gravidez, né? A gente tem que tentar exercitar isso aí na nossa rotina, né? Tentar discutir, será que isso, pode ser aquilo, bora pedir isso, bora pedir aquilo, para a gente poder começar a tentar estabelecer mais diagnóstico, tentar identificar a real etiologia. Mas é importante lembrar que, tipo, no começo da aula eu falei, a maioria dessas causas e a investigação desses quadros tem sempre que passar pelas etapas. Afastar a medicação, afastar a causa viral e tal, para depois a gente começar a pensar realmente que pode ser alguma coisa específica da gestação e tudo. Eu então acho a gente que tem que lembrar disso também, né? De não achar que ela tem uma alteração de enzimas na gestação, é alguma coisa específica da gestação. Não necessariamente, né? acho que isso é uma lembrança bem importante, principalmente na nossa realidade, né? Que é o uso de substâncias. Né? São Exato. duas coisas importantes, eu acho que para a gente, Alan. Uso de substâncias e, na realidade, pacientes que normalmente não têm um pré-natal adequado. Pré-natal adequado. E muitas vezes, ou chega, não tem nem pré-natal, não é nem falando, tipo, falando do serviço que é ruim ou não. A paciente, ela simplesmente não tem pré-natal. E aí ela já chega pra gente, por exemplo, no 3º trimestre com tudo alterado. E você não tem ideia do que vinha acontecendo antes. Você não sabe se é uma paciente que, por exemplo, já tinha uma doença autoimune, que a gente não, na verdade, ela não sabia. Foi diagnosticada, né? Que tinha um abuso de álcool, alguma coisa. coisa. Exatamente. Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade na Santa Casa porque o paciente ele já cai com todo aquele sintoma florido, mas a gente não tem histórico nenhum. Diferente de um paciente que já tem um histórico, que faz acompanhamento médico, muitas vezes um paciente, por exemplo, do sistema privado, que fazia um check-upzinho. Eu sei que as enzimas dele eram normais antes e aí agora aumentaram, então eu posso dizer com mais segurança, né? Como um exemplo de uma paciente que chegou pra gente, uma hepatite autoimune, ela já sabia que tinha hepatite autoimune. Só que simplesmente ela não ia no ambulatório da Santa Casa há 4 anos. E aí ela apareceu grávida. Lógico. E aí ela apareceu grávida no 2º trimestre. Na realidade, assim, essa paciente chegou do consultório para a UTI, pra você ter uma ideia. No fim, da hepatite autoimune, ela estava ótima, porque realmente teve essa imunotolerância. Só que a paciente chegou com uma vasculite. Gente, essa mulher chegou, assim, de espineca, roxa no consultório. Que ela teve uma vasculite e ela chegou super grave. E é o que acontece, assim, chega um paciente que cai de paraquedas pra gente, assim, falando na nossa realidade do sistema público, né? Que chega assim e a gente tem que se virar sem histórico nenhum. Eu tenho hepatite autoimune, mas não vem há 4 anos. Então, sei lá o que aconteceu nesses 4 anos. Nesses 4 anos, né? Será que já era cirrótica? Né? Então, a gente foi tudo descobrir na internação. Né? Então, a gente acaba tendo, assim, um desafio a mais. Né? É verdade, é um desafio bem, bem grande na nossa realidade. Muitas vezes eles fazem ou quando fazem o pré-natal, né? Aí chega só nas últimas semanas aí do parto, aí encaminha porque virou alto risco, aí encaminha para Santa Casa sem encaminhamento direito nem nada, aí chega e pergunta, aí vê uma alteração de enzimas, aí o que será que aconteceu? Ninguém sabe, né? É difícil mesmo, fica um desafio muito grande também para conseguir certas situações, não dá para a gente, não vai conseguir esclarecer, porque sem histórico, sem um acompanhamento adequado, sem uma comunicação adequada, às vezes, do médico que fazia o segmento dessa paciente na hora do encaminhamento também, aí fica difícil. É verdade. Bom, mas, Alan, mais uma vez, obrigada, a aula é excelente. Gente, a gente está gravando essas aulas, depois a gente vai criar um canal do YouTube e ficar com um link restrito, que é para quem quiser ver depois, tá bom? Bacana. Ótimo. Legal. Ok, gente. Obrigada, então. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.
Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.